Hoje eu quero falar sobre a importância da membresia de uma igreja. Até para vocês poderem explicar para outras pessoas, de certa forma, o porquê é importante ser membro, né, da igreja. Porque é normal as pessoas estarem na igreja e não terem esse entendimento, ou não acharem tão importante assim, e continuarem apenas sendo frequentadores da igreja. Nós somos todos irmãos, ok? Somos todos irmãos. Qual o problema eu apenas ser aquela pessoa que está frequentando a igreja domingo após domingo, até envolvida com as questões da igreja? Então, qual a diferença de ser membro e não ser membro? Então, você vai se deparar com pessoas na igreja que você vai ter mais intimidade com elas, até mesmo do que eu, e você vai poder ser esse canal de bênção, para mostrar para essa pessoa que é importante não apenas frequentar a igreja, mas também se tornar membro dela. Então, a principal necessidade de uma igreja, irmãos, não é, em primeiro lugar, a principal necessidade de uma igreja não é se preocupar com o prédio. O que a igreja precisa, em primeiro lugar, é de membros. Sem membros, uma igreja não tem o que pensar, não tem o que fazer. Ok? Então, a primeira necessidade de uma igreja local é a sua membresia. É o crescimento da membresia, é o fortalecimento da membresia. Não adianta ter prédio sem ter membros. Na Europa, quando a crise de fé alcançou a Europa, dezenas e dezenas de prédios ficaram vazios. Se transformaram em bares, em boates, em cinemas. Ok? Por quê? Os membros das igrejas foram perdendo a fé, uma crise de fé que atingiu ali a Europa. A Europa é pós-cristã. Os livros de sociologia, filosofia, a Europa é vista como pós-cristã já. O evangelho já passou. Então, a gente tem que não temos que ter um foco, uma preocupação tão grande nas estruturas, mas sim nas pessoas, no discipulado, na formação cristã. Isso não depende de prédio. Agora, quando você tem uma membresia que vai crescendo, saudável e estruturada, é necessário, então, você ter agora uma estrutura também para acomodar essa igreja. Aí, sim, o prédio, as salas, todo equipamento vai fazendo sentido, porque você tem uma igreja crescendo de maneira saudável. Né? É necessário. Enfim, por que ser membro, então, da igreja é importante? Porque ser membro da igreja é importante. Em primeiro lugar, porque Deus faz uma distinção em quem é e quem não é. Deus faz a distinção em quem o serve e quem não o serve. Então, Deus ele faz a distinção entre as pessoas e nós também devemos fazer, ou deveríamos fazer. Não que uma pessoa é melhor que a outra, mas Deus distingue quem lhe pertence e quem não lhe pertence. Ok? Isso é claro ali em toda a Bíblia. Então, a história da Bíblia mostra Deus fazendo essa distinção entre aqueles que são o seu povo e aqueles que não são parte do seu povo. Você vê Deus criando um povo através de Abraão, Isaac e Jacó, e Deus diz, olha, eu vou separar vocês de todas as outras nações. Povo separado, povo chamado, um povo que tem um estilo de vida que se distingue dos demais, que não se mistura, que não se contamina. Povo de Deus e aquele que não pertence a Deus. Então veja que Deus considerou o sacrifício de Abel e não o de Caim. Deus faz distinção. O que eu aprovo, o que eu não aprovo. E ele deixa claro isso. Distinções. Enoque andou com Deus e foi trasladado, foi levado para o céu. Mas toda a sua geração não.
Somente Enoque. Porque Deus faz distinção. Ou Deus reconhece a distinção. Deus reconhece quem lhe pertence, quem tem comprometimento com ele e quem não tem. Não é? Deus salvou Noé e sua família, enquanto julgava o resto do mundo. Deus olhou dos céus e viu que só havia Noé, homem justo, e sua família, ele poupou. Vamos ler Gênesis 12, 1 a 3. Gênesis 12, de 1 a 3. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Deus começa a fazer distinção entre ali aqueles que seriam o seu povo e aqueles que não seriam, mas também no sentido de que, não que aqueles que não seriam porque Deus não quer que sejam. Através de Abraão, Deus formaria o quê? Um povo, que esse povo teria um propósito na terra para atrair os outros para Deus. Israel foi chamado a ser um povo de Deus, mas uma nação de sacerdotes. Por isso que ele diz: em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas pessoas que se comprometeriam a ter a mesma fé que Abraão teve. A se comprometer com o mesmo Deus que Abraão se comprometeu. Então Deus tem ali um espelho. Seria a nação de Israel. Como hoje o espelho é quem? A igreja. Ok? Êxodo 19, 5 a 6. Êxodo 19. Êxodo 19, 5 ao 6, diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Então veja, aquele povo que Deus começa a construir através de quem? De Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, agora já é uma nação enorme, e Deus está estabelecendo aliança com esse povo, e ele diz, mais uma vez, versículo 5, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Toda nação pertence a Deus, mas aquele povo específico, o povo da aliança, seria o povo pelo qual Deus alcançaria todo mundo perdido através de um reino de sacerdotes que levariam a vontade de Deus, o conhecimento de Deus e o poder de Deus às demais nações. Então esse tema continua ao longo da narrativa do Antigo Testamento, ao mostrar o quê? O relacionamento de Deus com Israel, e depois do Novo Testamento, o relacionamento de Deus através da igreja. Porque Israel falhou em ser um reino de sacerdotes, um povo sacerdotal. Israel falhou. Ok? Por isso que a igreja entra lá em 1 Pedro 2,9, diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. 1 Pedro 2,9. Vamos ler aqui. Falhou aí? 1 Pedro 2,9. Agora. Desculpa. Vamos ler aqui. 1 Pedro 2,9. Para você perceber essa linha, não é? Essa linha que vai desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, olha a distinção aqui, irmãos. A distinção que Deus fez de todas as nações em relação a Israel,
no Antigo Testamento, Deus distinguiu, vocês são meu povo, para fazerem isso. Israel falhou, agora a igreja, ela é chamada para continuar aquilo que Israel não cumpriu. Vocês, porém, versículo 9, são a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, não mais Israel, agora a igreja. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Israel vai cumprir isso também, porque Deus, ele não anula a sua aliança com Israel. Isso aí já volta para a escatologia de novo. Mas enfim, vocês sabem, a gente já está estudando isso. Israel vai cumprir isso aqui. Mas nesse parêntese da história, a igreja, ela foi enxertada na oliveira, como Paulo fala. Né? A igreja, ela foi enxertada na oliveira. A oliveira é Israel. A igreja foi enxertada ali para cumprir aquilo que Israel, na história, não cumpriu por ser desobediente a Deus. Então, percebe a distinção que Deus faz? Não é? Então, veja que a história vai avançando em Mateus 25, 31. Mateus 25, 31, uma das últimas cenas da história humana, na escatologia, que está predita, a gente vê o Filho de Deus fazendo distinção. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras. Um pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então, a história é Deus distinguindo quem lhe pertence e quem não lhe pertence. Quem tem fé, quem não tem fé. Quem pertence ao seu povo, quem não pertence. Então, ser membro de uma igreja é você ser distinguido desta forma. Eu sou membro, ou seja, eu pertenço. Eu gosto, mas eu não me comprometo. Então, em outras palavras, a pessoa que, quando entende essa ideia de membresia, ela tem a opção de realmente demonstrar o quanto ela está comprometida com Deus, se tornando membro da igreja, entendendo que está comprometido com Deus, com a palavra de Deus, com o povo de Deus e com a missão de Deus. Ou apenas eu gosto de tudo isso, mas eu não quero me comprometer. É aí que entra, na minha concepção, o frequentador. O frequentador está no meio da multidão, ele gosta do culto, ele gosta da igreja, mas mesmo que inconscientemente, ele não quer se comprometer com a igreja. E se a igreja é um representante de Deus para cumprir uma missão de Deus, ele não está se comprometendo, em última instância, com Deus. Ok? Então, é nessa linha que nós temos que explicar para as pessoas a diferença. Porque se ela fala, não, mas eu estou comprometido, sim. Eu só não entendia. Amém. Mas a partir do entendimento, se a pessoa continua na mesma posição de apenas o frequentador, realmente demonstra que a pessoa não quer se comprometer de fato, né, em ser um povo de Deus, com as responsabilidades de povo de Deus. Ok? João 15, versículo 19. Vamos ler mais alguns textos aqui. João 15, 19. E hoje, falar de membresia hoje é interessante, porque a gente vai estar recebendo ou encaminhando várias pessoas à membresia da igreja. Então, a gente vai ter um momento muito especial na nossa assembleia. Isso é muito bom para a igreja. João 15, 19. Se vocês pertencem ao mundo, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo,
mas eu os escolhi dentre o mundo, por isso o mundo os odeia. Então, ou nós somos povo de Deus, ou não somos povo de Deus. Se eu não sou do mundo, então eu pertenço a um outro reino, ao reino de Deus. E o reino de Deus, esse mundo, ele é ilustrado pela igreja, pelo povo de Deus. Então nós não pertencemos ao mundo, pertencemos ao reino de Deus, pertencemos à igreja, nos comprometemos com ela. Então a membresia da igreja é o ato de fazer uma distinção entre aqueles que fazem parte da igreja de Jesus e aqueles que não são. Então, membresia de igreja tem esse significado, né? Distinguir quem faz parte da igreja e quem não faz parte da igreja. Agora, pessoas podem ser membros da igreja e não serem povo de Deus. Como também muitos eram israelitas, mas não eram de coração, não é? Porque não tinham a mesma fé de Abraão. Então Paulo até fala em Romanos, judeu de fato é aquele que tem a fé, né, como a fé de Abraão. Ok? Então, ou seja, eu não estou dizendo que ter um nome escrito no hall de membros de uma igreja é o que nós estamos explicando aqui. Ok? Mas se nós não temos essa estrutura, essa organização, fica algo muito estranho também. Fica algo muito bagunçado. Ok? Então, veja, ser membro de uma igreja é importante porque Deus faz distinção e nós deveríamos fazer também. Outro ponto é ser membro. Ser membro faz com que as metáforas sobre a igreja façam sentido. A igreja, ela é chamada de quê? De corpo de Cristo. A igreja é a noiva. Okay? Então, essas metáforas só fazem sentido quando há um grupo de pessoas específico, sendo ali, estando em mente um povo, um número de pessoas, ou um grupo de pessoas específico. Imagine que você não me conhece bem, ou não conhece a minha família, e a gente se encontra na igreja, num momento de atividade da igreja, e vamos supor que está tendo um evento dos adolescentes. Aí eu cumprimento você, você não conhece a minha família, e eu olho para aquele grupo de uns 20 adolescentes, e ao cumprimentar você, eu olho para aquele grupo de 25 adolescentes e digo, aqueles são meus filhos. E dou tchau, né? Aqueles são meus... Oi, tudo bem? Aqueles são meus filhos. O que é que você vai pensar? Oi? É tudo filho? Oi? Vai ficar com dúvida, não é? Peraí, mas são todos filhos do pastor? Quem são os filhos do pastor? Não é? Ou seja, eu não distingui exatamente. A pessoa fica confusa. Quem são? Qual é? Quantos são? Então, essa distinção é importante. Quem são? Quem pertence? Qual é a minha família? Ok? Senão, para as pessoas fica algo muito confuso. E as pessoas, elas já têm essa pergunta, como é que eu faço para ser parte dessa igreja, ou dessa instituição? Isso é normal no mundo. Como eu me torno parte dessa instituição? Será que a igreja tem que ser diferente? Não tem nenhum critério ou nenhum processo? Aí volta aquela ideia de rodoviária, né? Entra e sai, circula, sem comprometimento. Isso não deve ser assim. Então, veja. Se a gente prega sobre a noiva, sobre a igreja ser a noiva de Cristo, ou a igreja como corpo de Cristo, a igreja como família de Deus, são essas ilustrações, são essas metáforas que a Bíblia apresenta como igreja. Igreja é ilustrada como a noiva, igreja é ilustrada como família, igreja é ilustrada
é como o corpo de Cristo. Se eu falar sobre isso sem mostrar a quem eu estou me referindo, sobre o que estou me referindo, isso se torna muito vago e confuso. Ok? A igreja como o corpo de Cristo, ou seja, o corpo tem muitos membros, mas é uma estrutura organizada. Cada membro tem o seu lugar, tem a sua função. Um corpo não tem mais do que... Não existe um corpo com membros, com novos membros aí, diferentes, não é? E é necessário, então, definir exatamente o que estamos dizendo sobre igreja como corpo de Cristo, como família de Deus. Como assim família? Quem faz parte dessa família? Existe um processo para isso. Regeneração, conversão, uma demonstração de fé através desse batismo, testemunho para o mundo. Não, a família ela é bem definida. Ok? Romanos 12, 4 a 5, vamos ler mais alguns textos. Romanos 12, 4 a 5. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então nós somos um corpo, a igreja é um corpo onde há muitos membros, mas estão ligados uns aos outros. Como é que eu posso estar ligado com uma pessoa que não tem a mesma fé? Ok? Como é que eu posso estar ligado com uma pessoa que não tem o mesmo comprometimento? Faz parte do mesmo corpo? Faz parte da mesma família? Essa distinção tem que ficar bem clara entre nós. Ok? 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós temos frequentadores na igreja, e qualquer igreja vai ter frequentadores, irmãos, que gostam da igreja, fazem amizade com os irmãos, mas ele tem um estilo de vida completamente diferente. Ele não é igreja. Ele não faz parte da igreja. Ele frequenta um prédio, mas ele não é membro da igreja, ele não faz parte da igreja, porque ele abraçou, ele ainda está preso a um estilo de vida anticristão, mesmo assistindo o culto, mesmo estando na igreja. O estilo de vida dele não é cristão, é anticristão. Então ele não pertence, não porque Deus não deseja, porque ele não quer, ele não se comprometeu com o que é ser corpo de Cristo, com o que é ser família de Deus, ok? Efésios 5, não vamos ler esse texto, que é Efésios 5, 23 a 32, fala sobre a igreja como noiva de Cristo ali, mas dizendo aquela ideia do casamento, né? Mas é importante aquele texto também, porque ali a igreja é descrita como a noiva de Cristo, enfatizando a unidade e o relacionamento específico entre Cristo e a igreja. A relação entre Cristo e igreja, entre marido e mulher, percebe? Cristo é igreja, marido e esposa. É uma coisa bem definida. Quem é o meu esposo? Quem é a minha esposa? Então, Jesus diz, quem é a minha noiva? Não é qualquer pessoa que é noiva de Cristo. Então, tem algo bem específico ali que distingue. Então, perceba que a membresia de uma igreja coloca linhas em torno de quem está dentro, limita, né? Quem está dentro e quem está fora. Define quem é a igreja de Jesus. Okay? Define. Como eu disse, há dificuldades também porque existem pessoas que são membros de igreja, mas só no papel. Não é? O tempo revela isso, mas ela pode sim se tornar membro da igreja, porque existe um processo burocrático ou humano. Não é? Mas ela não dura. Ela não dura muito tempo, porque a verdade vem à tona. Você não fica você não consegue conviver bem numa família que não seja sua. Ok? Nossas famílias não são perfeitas, mas é nossa família.
e você se ajusta à sua família. Mas quando você tenta conviver com uma outra família diferente, que você não concorda, você não aguenta ficar muito tempo ali. O espírito não é o mesmo. Ou porque o seu espírito é diferente, ou o deles. Mas não há comunhão genuína e com o tempo, e pouco tempo isso se revela. Ou seja, os membros das igrejas locais podem obedecer, então, ao Novo Testamento. Membros obedecem à palavra de Deus, porque membros na Bíblia é considerado os convertidos. Os membros no contexto bíblico são os convertidos, são os salvos. Não são apenas aqueles que aderem à igreja, mas são os salvos. Então vejamos apenas algumas instruções claras do Novo Testamento que distingue essa relação de que só pode obedecer aquilo quem é membro. Então assim, imagine você trazer o texto bíblico que exige um comportamento, uma obediência, e você quer aplicar esse texto para quem não é membro, por exemplo. Não dá. Um frequentador da igreja, ele não pode, ele não se encaixa em muitos mandamentos do Novo Testamento, porque é dado a quem? A igreja. Não é dado a qualquer pessoa, é dado àquele que faz parte da igreja. Vamos ler alguns aqui. Mateus 18. Mateus 18. Vou tentar abranger isso aqui um pouquinho mais rápido. Mateus 18, versículo 17. Na verdade, vamos ler do versículo 15 em diante, para dar um panorama mais específico. Mateus 18, a partir do versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Ou seja, isso aqui é o contexto de quê? Pessoas que pertencem à igreja, que são tratadas através da igreja. Se a pessoa ela não pertence à igreja, como é que eu vou tratar isso? A pessoa frequenta a igreja, mas ela não pertence à igreja. Não tem como tratar isso. Leve-o à igreja. Como assim? Eu não faço parte, eu estou só visitando. Eu sou um frequentador da igreja. Eu não sou da igreja. Eu não posso aplicar esse versículo para qualquer pessoa que está num ambiente de culto. Ou seja, a disciplina eclesiástica é para quem faz parte da comunidade eclesiástica e se comprometeu com essa comunidade. Ok? Ramsés. A grande questão é que quando a gente fala em compromisso com a igreja, não é só compromisso de você ter um cargo, ministério, é o compromisso também de você se sujeitar àquilo que a igreja te impõe, né? Seja dogmas, né? Se você, por exemplo, frequenta a igreja batista ela tem as regras dela, a Assembleia de Deus tem as regras dela. Então, se você está naquele corpo, você concorda com aquelas regras, seja ela errada aos seus olhos ou não, mas se você faz parte daquele corpo, você se sujeita a isso, né? Você anda na luz que você está, né? Então, se você tem clareza que aquilo é correto, você vai andar dentro daquela luz e você vai se sujeitar. E aí as pessoas acham que o compromisso com a igreja é só trabalhar na igreja. Não é. É você também se sujeitar a tudo isso. Exatamente. Perfeito. E então, veja, a gente vai até entrar nesse detalhe que o Ramsés falou, a gente vai entrar mais específico também, mais para frente. Mas quando a pessoa tem aquela ideia de que igreja é só um grupo de pessoas, um ajuntamento, não é? Que eu estou dentro, até o momento que eu quiser, fica difícil, porque
é impossível dizer algo a uma vaga multidão de pessoas. Dize-o à igreja. Mas quem é a igreja? Quem faz parte da igreja? Ou seja, a igreja é algo definido, não é uma vaga multidão de pessoas. Ok? Então, em muitas igrejas acontece isso. Ela não tem esse entendimento e as pessoas vão chegando e vão sendo consideradas automaticamente parte da igreja. Quando ela não tem a mesma fé, não tem o mesmo comprometimento. Ou apenas tem o interesse de estar ali. Por quê? Eu estou aqui para cumprir um papel, uma função, um cargo. Mas isso não é ser igreja. Okay? Foge do entendimento profundo de fazer parte, pertencer, ser membro do corpo de Cristo. E de ter essa responsabilidade de se submeter ao senhorio de Cristo, não a regras humanas, que muitas fazem, regrinhas humanas, né? Mas a igreja saudável, ela tem um Senhor. E não são regras, são os mandamentos desse Senhor, que é Cristo, que é o cabeça da igreja, que nós devemos nos submeter. 1 Coríntios 5,13. 1 Coríntios 5,13. Deus julgará os de fora. Olha que interessante, irmãos. Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Olha Deus, a distinção que Deus vem fazendo desde o Velho Testamento. Quem pertence a Deus, quem não pertence, quem é meu povo, quem não é meu povo, quem está fora, quem está dentro. Os de fora Deus julgará. Os incrédulos. Aqueles que rejeitam Jesus, o evangelho de Jesus, são os de fora. A própria Bíblia distingue. Expulsem, agora os de dentro devem passar pela disciplina da igreja. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Ali o contexto, vocês sabem que uma pessoa estava pecando dentro da comunidade. Como parte do povo de Deus, uma pessoa estava cometendo um pecado que deveria ser punido, tratado. Ele teria que ser disciplinado. E Paulo fala, expulsem do meio de vocês essa pessoa, para que seja tratada, para que se arrependa. Então, veja, expurgai o mal do meio de vós. É impossível remover pessoas de uma organização indefinida. Se a igreja for um grupo de pessoas indefinido, como é que você vai expulsar alguém? Se você não define o que é estar dentro, o que é estar fora, quais são os critérios, o que é pertencer, o que não é pertencer, como vamos tratar certas situações, fica algo indefinido. Então, muitos locais você vê o pecado sendo gerado e sendo dentro da igreja e sendo acariciado dentro da igreja, e a igreja cresce como realmente um grupo que não se santifica na palavra. Não é? Irmão Dino. Acho que não. Agora. Em outras oportunidades, já citei aqui sobre os desigrejados, que aumenta assustadoramente. Assustadoramente. E aí entra nessa questão aí, os de dentro e os de fora. Como é que vai disciplinar uma pessoa que está fora da igreja, né? E as pessoas usam aquele texto lá, Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. E isso é verdade, Deus não habita mesmo no templo, Ele habita em nós somos a igreja. Eles não têm esse entendimento, né, que a igreja somos nós, não o templo. Eu queria só lembrar da primeira igreja batista lá de Belo Horizonte, da importância da membresia. Como é importante os membros serem engajados. A primeira igreja batista lá de Belo Horizonte, ela foi fundada em 1912, portanto, uma igreja centenária, para 1000 lugares. A igreja é um templo para 1000 lugares. Um templo de 4 andares. Lembrando que em 1912, Belo Horizonte não tinha nenhum prédio. Você vê a visão que esses irmãos tiveram, né, de construir uma igreja tão grande e tal.
Pois bem, em 2018, a igreja tinha 25 membros, totalmente destruída, totalmente abandonada, devido a uma diretoria não estar comprometida com a obra e tal. E aí foi um pastor para lá, levado por Deus, né, certamente, e a igreja foi totalmente restaurada. Ele assumiu a igreja no período da pandemia. Como é que você controla isso, né? 25 membros. E ele foi para a mídia e fazia culto online. E muitas daquelas pessoas que participavam desses cultos online se converteram. E depois que abriu as portas das igrejas, essas pessoas começaram a participar da igreja, etc. e tal, e todos engajados em reconstruir aquela igreja. E daí a importância, né, de estar engajado e se comprometer com aquela igreja que você pertence. Hoje a igreja tem 900 membros. Uma igreja totalmente restaurada, uma igreja bonita lá na cidade de Belo Horizonte. Eu só queria destacar isso, o engajamento dos membros. Amém. Benção. Muito bom. São muitas histórias assim, lindas também, de recuperação e restauração de igrejas que passaram por esses momentos difíceis assim também. Em certa proporção, né, a nossa também, né, irmã Rita? Na proporção menor, né, a igreja que chegaram até a aconselhar para fechar, não é? Aconselharam a nossa igreja a fechar as portas. Então, uma proporção também menor, mas Deus tem feito grandes coisas também aqui, e mais, fará ainda mais. Eu quero terminar esse ponto, mas domingo a gente vai continuar, mas textos que alguém que só é um frequentador, ele não consegue cumprir, se encaixar, e nem a liderança consegue usar esses textos na vida de um frequentador, que é aquele que nós lemos agora, dizer à igreja, leva à igreja se ele não quer se arrepender, mas ele não faz parte da igreja. Ou expulsar da igreja se ele não faz parte da igreja. Não dá para disciplinar quem não faz parte. Ok? E terceiro, obedeça a seus líderes e se submetam a eles. Hebreus 13, 17. Um frequentador, ele não tem comprometimento com esse versículo. Hebreus 13, 17. Obedeçam a seus líderes e submetam-se a eles. Não é? Então, assim, a Bíblia, ela é escrita, as cartas das igrejas, para crentes, para membros, para pessoas que têm comprometimento com Deus. E se a pessoa é crente, mas não quer se comprometer com a igreja, muitas coisas bíblicas não são aplicáveis a ela. E a pessoa precisa entender isso e corrigir esse entendimento. Então, é impossível, veja, obedecer e se submeter aos seus líderes se não conseguimos identificar quem faz parte da igreja e quem são os líderes dessa igreja. Não é? Então, se a igreja é um grupo indefinido, o líder vai ser também alguém indefinido, a disciplina vai ser algo também indefinida. É uma bagunça. E Deus é um Deus de ordem, não de confusão. Atos 2,42 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O povo estava juntos, seguindo um critério bíblico de crescimento espiritual. 1 Coríntios 11, 18. 1 Coríntios 11, 18. Primeiramente, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. Mesmo a igreja organizada, com membresia, ela não é perfeita. A igreja de Corinto é isso. Um povo que se reunia, ou seja, na igreja. Mas havia também problemas. Isso aí é normal. Haverá lutas, dificuldades, mas quando você tem um grupo definido, você sabe onde é que está o problema. Você identifica ali e você trata. Quando é um grupo indefinido, com líderes indefinidos, com regras indefinidas, você não consegue identificar, não consegue resolver, não consegue tratar, e a pessoa não, muitas vezes, está disposta a aceitar um tratamento. Mas quando eu me comprometo com a igreja de Cristo, eu estou comprometido em passar pelos processos necessários para agradar a Deus e cumprir a missão que Ele nos deixou. O último texto
dessa primeira parte é 2 Tessalonicenses 3:6. 2 Tessalonicenses 3:6. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que se afastem de todo irmão que vive desregradamente, não conforme o ensino que vocês receberam de nós. Ou seja, é possível tratar, disciplinar quem faz parte da igreja. É possível identificar, tratar e manter a igreja saudável. Porque se a igreja é um grupo indefinido de pessoas que não têm liderança ou regras definidas, aquela pessoa que está andando desregradamente vai continuar lá no meio, participando como se fosse membro, como se fosse um crente, e trazendo contaminação para toda a igreja. Percebe a importância disso? Da membresia, para poder edificar, mas também poder tratar, edificar, corrigir e restaurar. Então, Paulo diz, olha, identifiquem quem faz parte, quem não faz parte, identifiquem quem está andando de maneira contrária à verdade, para que possamos corrigir essas coisas. Ok? Vamos parar aqui. Antes de encerrar, alguém tem uma pergunta ou um comentário? Irmão Robert. Um comentário rápido, assim, pastor, que toda membresia, todo grupo de pessoas vai ter seus problemas, como acabou de falar, um ou outro. Mas algumas estruturas, alguns lugares, como eu vim de um, não é a questão membresia, mas toda a estrutura inicial já está errada. O ensino bíblico, não é bíblico, melhor dizendo. E acontece muito, eu falo por experiência própria, da gente sair tão decepcionado, tão chateado, que grande parte dessas pessoas se tornam, o que o Dino falou, desigrejados. E outra parte entra no que eu passei. Eu não queria ser desigrejado, mas eu, por um tempo, me tornei um descompromissado. Eu não queria estar fora de uma igreja, eu tinha essa noção que precisaria estar, mas aquela coisa, eu não queria fazer parte. Acabou o culto, não dava 5 minutos, se eu olhasse para trás, eu já tinha sumido. Eu não queria esse compromisso, eu já fui, eu já estava ali. Então, não é apenas os desigrejados, mas existe esse grupo de descompromissados que não conseguem mais fazer parte da família. Eu passei por isso e entendo plenamente a necessidade de fazer parte do corpo realmente. Amém. Amém. Muito bem. A gente vai continuar esse assunto semana que vem. Nós temos mais 3 pontos aqui. A gente recapitula semana que vem esses assuntos e dá sequência, tá bom? Porque, como eu disse no início, é uma pergunta muito comum. Qual a diferença em ser membro e não ser membro da igreja? Esse é o conteúdo que você deve absorver para responder essas pessoas. A importância de pertencer, né, ou não pertencer. Porque quando a pessoa não quer se tornar membro da igreja a partir do entendimento, é porque ela não quer comprometimento com a igreja. Consequentemente, isso simboliza uma falta de comprometimento com Deus. Mas isso funciona bem quando a igreja é bíblica, né? Por quê? Inconscientemente ou por engano, se você se compromete com a igreja que não é bíblica, isso traz sofrimento, decepção, como o Robert passou, e talvez outros tenham passado também aqui. Muito bem. Vamos orar, irmãos?